O PSDB está livre de investigações na Lava Jato. Não, você não está vendo esse título aqui. Só que essa é a ideia que a gente tem quando a gente analisa os fatos, quando a gente liga os pontos que estão por trás de todas as notícias. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente analisa as notícias dentro de um contexto. Nesse vídeo aqui nós vamos analisar várias notícias para chegar ao contexto principal, que é o fato do PSDB estar livre da Lava Jato. E eu já de antemão aviso a vocês o seguinte: não há indício algum que algum político ligado ao PSDB esteja sendo investigado nesse momento nas operações da Lava Jato. Contudo, há diversos indícios de que os políticos do PSDB também participaram de diversos esquemas de corrupção em empresas investigadas na Lava Jato, como Furnas, Petrobras, Eletrobras e várias outras. Participe dessa revolução na mídia que está acontecendo aqui através do canal Notícias Comentadas, compartilhando nossos vídeos e entendendo as notícias dentro do contexto. Vamos então às notícias. Eu vou explicar para vocês novamente. Esse vídeo ele não tem essa informação explícita. Nós vamos analisar vários pontos, vários movimentos do tabuleiro e vamos mostrar que não há indícios de políticos do PSDB sendo investigados na Lava Jato. Primeiro, vamos começar então com a matéria publicada aqui pelo Valor Econômico em julho de 2016, que diz o seguinte: Sérgio Moro diz que não recebeu casos sobre o PSDB. Uma visita que ele fez ao Washington, ele disse que ele foi perguntado por que ele não investiga ninguém do PSDB e ele falou que não recebeu casos. Aqui, o juiz Sérgio Moro disse que não julgou o caso relacionado ao PSDB porque as investigações sobre o partido não chegaram a ele. De acordo com o titular da Operação Lava Jato em Curitiba, não houve evidência de que os diretores da Petrobras deram dinheiro para a legenda. Esse partido estava na oposição, então não faria sentido, afirmou durante a palestra no Wilson Center em Washington. Moro disse que julgou casos envolvendo os PT, PP e Solidariedade, mas há políticos respondendo investigações e acusações de outros partidos no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, essa é a primeira manchete. A segunda vem aqui do site O Cafezinho, que também publica algo parecido, só que mais detalhado. Eu aconselho vocês a fazerem essa leitura aqui. Em suma, ele diz a mesma coisa, porque não chegaram até ele. De acordo com o titular, não houve evidência de que os diretores da Petrobras deram dinheiro aos tucanos. Esse partido estava na oposição. Então é basicamente a mesma notícia, só que um pouco mais detalhada, inclusive falando aqui de um caso. O primeiro caso, segundo o ex-senador, ocorreu na compra da plataforma P36, orçada inicialmente 400 milhões, mas que custou aos cofres da Petrobras 500 milhões. De acordo com o Delcídio, o mesmo tipo de operação fraudulenta foi usada na compra das plataformas. E aqui tem gente, por exemplo, que o esquema de corrupção começou desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Para você entender melhor esse fato, eu vou deixar o link desse vídeo aqui, o início da corrupção na Petrobras. De fato começou, o próprio Cerveró, que está falando aqui no link do cafezinho, o Cerveró já dizia que a corrupção na Petrobras começou no início, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que ele alterou a legislação e permitiu então que as empresas negociassem diretamente com a Petrobras sem necessidade de licitação, apesar da Petrobras ser uma empresa pública. Então o site confirma. Bom, apesar de o Moro dizer que não recebeu casos, a gente tem aqui o caso, por exemplo, publicado na revista Veja, meio que para fazer número, sei lá o que é, em novembro de 2016, que diz o seguinte: a Lava Jato chega ao PSDB. Depoimentos mostram como o dinheiro da Odebrecht bancou a campanha de José Serra em 2010. Tá? Decorem muito bem esse nome, 2010. Então, aqui na revista Veja, que, repito, toda vez que eu falar em revista Veja costuma mentir muito, deturpar muito a verdade. Então, olhem com certa cautela. Tudo que aparecer na revista Veja tem que ser visto com cautela. Mas aqui, para efeito do nosso vídeo, vou pegar esse link aqui, mostrando então o que eles estão falando. As delações da Odebrecht atingiram em cheio o PSDB. A reportagem na edição dessa semana já nas bancas, Veja, revela como a despesa da campanha de José Serra à presidência em 2010, como o jatinho que ele usou para viajar pelo país, foram bancados com dinheiro sujo da Odebrecht. Uma informação mais completa sobre isso você pode ver aqui no vídeo do Notícias Comentadas, lembrando que essa informação aqui ela foi republicada.
em novembro de 2016, mas ela já tinha saído também em agosto de 2016, quando o canal Notícias Comentadas publicou isso aqui, saiu na Folha de São Paulo. É o mesmo caso, exatamente o mesmo caso. Mas bom, você pode dizer assim, mas o ministro José Serra não pode ser investigado na Operação Lava Jato, porque ele tem foro privilegiado, ele é ministro. Atualmente, em novembro de 2016, ele é ministro. Mas vamos fazer uma reflexão. A Operação Lava Jato, segundo aqui o site Wikipedia, ela começou em 17 de março de 2014. O Serra está sendo acusado aqui da campanha dele de 2010. Portanto, o Serra tomou posse como ministro em maio de 2016. Portanto, a Lava Jato teve 2 anos de tempo, e com certeza nesses 2 anos de tempo chegou a essa informação, e nós não vimos em nenhum momento o José Serra sendo levado coercitivamente, ou sendo convidado a depor, ou alguma coisa assim parecida. Em nenhum momento da Lava Jato houve sequer uma incitação do juiz Sérgio Moro para convidar de um bilhete, um telefonema, sabe, um aperto de mão, alguma coisa assim. Nada, completamente nada. O José Serra segue sendo um político completamente blindado. Não por menos, o José Serra, a primeira atitude dele, talvez a atitude mais importante da vida dele como ministro, como político, foi entregar o pré-sal para as multinacionais estrangeiras. Quanto dinheiro você acha que está envolvido nesse processo? Olha, só para início de conversa, a Chevron ou a Shell, não, acho que foi a Shell, anunciou que vai investir 10 bilhões de dólares no Brasil. Quanto dinheiro envolvido? Então, ligue um pouco os neurônios. Para você entender isso. Vamos continuar. Moro decreta sigilo em inquérito da Lava Jato que envolve o PSDB. A notícia também do cafezinho. Com receio que as investigações relacionadas ao setor de operações estruturadas da Odebrecht sejam publicadas, o juiz Sérgio Moro decretou sigilo de inquérito da Polícia Federal que apura crimes relacionados a esse departamento. Então, não pode vir a público. Ligue os pontos. Procurador da Lava Jato, o Dallagnol, nosso querido Dallagnol, visita a Folha de São Paulo para dar uma entrevista, acompanhado de marqueteiro do PSDB. Não, eles não eram amigos de infância, não. Eles têm uma interessante ligação. A Folha publicou aqui pequenininho, dizendo o seguinte, vou até aumentar aqui, visita a Folha, Dallagnol, procurador do Ministério Público e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, visitou a Folha nesta quinta-feira, dia 17. Estava acompanhado de Tiago Starron, vice-presidente do planejamento da Opus Múltipla. A Opus Múltipla é a empresa que está cuidando da imagem, que ela está cuidando da imagem do procurador Dallagnol, procurador do Ministério Público, né? E ela, deixa eu ver aqui, Folha de São Paulo, bem aqui. De acordo com a informação, dessa vez dentre as contras que Opus Múltipla atende, é a do governo Beto Richa, do PSDB. Ou seja, o PSDB do Paraná, aí envolvido também, né, tem ligações também, através dessa empresa, com o procurador Dallagnol. Estranhamente, o procurador Dallagnol, quando fez convocou a mídia para apresentar o comandante máximo da operação da corrupção no Brasil, ele apontou para o Lula, mas não se vê o Dallagnol falar em políticos do PSDB. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não fico alegre em comentar isso não, eu fico muito triste, porque o Brasil precisa de uma operação como a Lava Jato, mas não precisa de pessoas que conduzam a Lava Jato do jeito que ela está sendo conduzida. Eu repito o meu apoio pessoal à Operação Lava Jato, mas o meu protesto contra a forma como está sendo conduzida. Eu acho que poderia-se tirar essas figuras aí que são seletivas e colocar, ou aparentemente seletivas, e colocar outras que sejam realmente pessoas que vão examinar os dois lados. Nós temos aqui o caso da lista do Odebrecht, que ela saiu em março de 2016. Então a lista do Odebrecht, quando saiu, foi aquele chafurdo, aquele negócio na imprensa, finalmente vão pegar o Lula e a Dilma. A lista do Odebrecht tem nome de 200 políticos
que receberam recursos da Odebrecht para suas campanhas. Provavelmente dinheiro de caixa 2, dinheiro de propina, alguma coisa assim. Adivinha os nomes que não estavam na lista? Lula e Dilma não estavam na lista. Exatamente por isso, a Globo omitiu os nomes que estavam lá na lista, né? Ele não falou o nome dos principais políticos que estavam lá, porque eram todos políticos que apoiavam o impeachment na época. Então, não poderia isso vir à tona. E aí, o que aconteceu? O Moro decreta sigilo da lista do Odebrecht. Não poderia mais falar sobre isso. E até hoje a gente não vê mais a grande mídia falar da tal da lista da Odebrecht. Agora, a Odebrecht firmou o acordo de delação premiada e a gente vai esperar então que saiam esses nomes, que essas pessoas sejam investigadas. Mas até agora, repito, até agora, não há indícios nenhum de algum político do PSDB sendo investigado nas operações da Lava Jato ou em qualquer outra operação. Aí você pergunta, mas por que isso? Será que o Morpheus aí tá sendo partidário, tá falando alguma coisa? Não, vamos entender um pouco mais por que motivo poderia ser isso. Olha, o Rodrigo Janot, ele dividiu a Lava Jato em 4 segmentos. Inclusive, um desses segmentos foi o que está prendendo a galera do PMDB, no Rio de Janeiro e em outros estados também. Como é que ele quis dividir a Operação Lava Jato? Apesar da Lava Jato ter políticos envolvidos praticamente de todos os partidos, né, o Janot, ele dividiu as operações Lava Jato em 4 partes. Uma para investigar o PP, uma para investigar o PT, outra para investigar o PMDB na Câmara e a outra para investigar o PMDB no Senado. Nenhuma parte para investigar nada, absolutamente nada sobre o PSDB. Nada, repito, o PSDB está livre. Eles olham a legenda, bom, você é do PSDB? Não, está livre. Não tem nenhuma dessas partes aqui investigando o PSDB. Aí você vê que o PMDB agora é o partido da vez, que está aí sendo pego em diversas operações policiais. Eu publiquei aqui que o governador Marcelo Miranda do Tocantins também teve um mandato de condução coercitiva. No Rio de Janeiro a gente vê Sérgio Cabral sendo preso, o Pezão aí também em iminência de acontecer alguma coisa com ele. Não estou dizendo que nenhum deles são santos, todos devem ser presos. Se foi pego com corrupção, deve ser preso. Mas a minha pergunta é, por que o PSDB está livre da Lava Jato? Essa é a minha pergunta. Será mesmo que o PSDB é o único partido do Brasil que não tem corrupto nenhum? Apesar da gente ter visto um exemplo do José Serra, que recebeu dinheiro de propina, segundo as declarações da Odebrecht. Aí você vai ver uma outra coisa interessante, mais uma coisa interessante. O Rodrigo Janot, ele anunciou como vice-procurador-geral da República um camarada que já foi advogado do PSDB. Tá? Aqui na notícia diz assim que ele nomeou o cara porque era um nome ligado ao PSDB e assim ele esperava construir uma ponte com o governo do Michel Temer, que o governo do Michel Temer é PMDB e PSDB. O interessante disso é o seguinte, o PSDB está sendo bastante esperto se você analisar ele enquanto partido, porque ele colocou, né, os dois amigos para brigar, que era o PT e o PMDB, botam os dois para brigar e fala pro PMDB, olha, vai lá, joga purpurina no Temer, né? Joga purpurina e o Temer, claro, eu sou bonitão, sei falar português e tal, então joga purpurina nele. Só que depois, né, o Rodrigo Janot já pegou o vice-procurador ligado ao PSDB. Né? Vocês viram no outro vídeo que o Brasil hoje é refém da Lava Jato, já mostrei isso em outro vídeo. Melhor dizendo, o Brasil é refém do PSDB. Então o PSDB está entranhado nisso daí. Joga purpurina no Temer, ele assume. E agora é a vez do PMDB entrar na fogueira. E o PMDB parece que ele, de um lado, ele se deixa levar pela vaidade, do outro lado ele é meio burrinho, porque o PSDB está empurrando o PMDB para dentro da fogueira da Lava Jato. Enquanto isso, o PSDB fica olhando de camarote, o PT se ferrar e agora o PMDB também.
Adivinha o que está acontecendo no Brasil? Tá se formando, tudo indica aqui, através analisando as notícias, que está se formando uma espécie de milícia partidária, milícia política, né, de governo, onde o PSDB está colocando um contra o outro, manipulando os partidos, colocando um contra o outro, para depois restar basicamente só ele, porque ele está sendo poupado, tanto a nível de Lava Jato, juiz de primeira instância, como a nível de Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, essa notícia que eu estou mostrando para vocês aqui do Paraná Portal. Gilmar Mendes suspende inquérito contra Aécio Neves. Simplesmente, o pessoal do PSDB está sendo protegido desde o Supremo, desde a última instância até a primeira instância, em todos os níveis da justiça. A gente se pergunta por quê. Gilmar Mendes foi nomeado pelo PSDB, pelo Fernando Henrique. E ele, ironicamente, suspende as investigações contra qualquer político do PSDB. Ele também perseguiu o Lula, ele também tirou o Lula, né, não deixou que o Lula fosse nomeado ministro. No entanto, não moveu uma palha quando Serra, né, ele falava, no tempo que ele tirou o Lula, ele disse, não, é porque o Lula está querendo se livrar da Lava Jato. Bom, o Serra está sendo acusado, está sendo apontado pela Odebrecht de ter recebido dinheiro de propina no valor de 23 milhões de reais. O Gilmar Mendes não moveu uma palha para tentar tirar o Serra do ministério. Então, esse vídeo é um convite para você refletir a operação, o papel da justiça brasileira, né? Refletir também o papel da Rede Globo e de algumas outras emissoras aí da grande mídia, né? E tentar entender o que está errado nesse sistema. Em que você acredita hoje? Faça um teste para a sua cabeça, tipo assim, quais são as coisas mais importantes para você hoje, a nível de Brasil? Provavelmente essas coisas estão passando na Globo, num processo que a gente chama de manipulação midiática. O canal Notícias Comentadas é uma pequena resistência a esse sistema. E a melhor resistência que tem, na nossa opinião, ela começa na cabeça das pessoas. É por isso que a gente convida vocês a refletirem sobre o que está acontecendo no país. Depois disso, depois de modificar, de analisar um pouco mais criticamente o que de fato está acontecendo no país, a gente pode até pensar em ir para ruas e tudo mais, mas o melhor momento de manifestar o nosso protesto é nas urnas. É por isso que precisa-se um trabalho de conscientização via mídia, via qualquer coisa, para que isso chegue em todas as pessoas. Por isso que eu peço a vocês a ajuda de vocês a compartilharem nossos vídeos, para que a nossa mensagem chegue a todas as pessoas. Simplesmente convidar a reflexão, mesmo que você não tenha o mesmo posicionamento que a gente tem falado aqui no canal, mas simplesmente convidá-lo a refletir sobre as coisas que estão acontecendo e pesquisar um pouco mais na internet sobre o que de fato, sobre os candidatos, sobre a política, sobre tudo que está acontecendo. Sérgio Moro é um herói? Olha, ele poderia ser um herói, mas no momento parece muito partidário. E aqui eu repito, depois desse vídeo, eu repito o seguinte: de acordo com as análises que nós fizemos aqui, o PSDB está livre da Lava Jato. Faça um desafio, caso você encontre algum político que foi pego na Lava Jato, que está sendo investigado na Lava Jato, que foi convidado pela Lava Jato a prestar depoimento, alguma coisa, e que esteja preso, que tenha sido condenado, provado e condenado. Tem um político aí do PSDB que foi pego na Lava Jato, mas está solto. Não aconteceu nada com ele. Então, deixa aí o comentário, mostra o link que a gente vai ter que pesquisar. Vamos precisar da ajuda de vocês para quem sabe buscar essa agulha aí no palheiro e tentar encontrar algum político do PSDB que foi pego pela Lava Jato. Até agora não temos indício disso. Tudo bem? Então, muito obrigado aí pela audiência. Continue ajudando o nosso canal a crescer, compartilhando nossos vídeos em redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.